E chegamos semeando inclusão. O Semeando Inclusão, você sabe, meu caro telespectador, é o primeiro programa do Rio Grande do Norte voltado totalmente à temática inclusiva, com bate-papos semanais, com bate-papos todas as quintas-feiras, com muitas dicas, informações e muitas entrevistas sobre o mundo da inclusão. Eu sou Guilherme Barroso e para me conhecer melhor, vou fazer minha audiodescrição. Tenho cabelos curtos, castanhos claros e estou usando uma blusa azul. E te convido, meu caro telespectador, a seguir Semeando Inclusão. Não é isso, Nadiara? Olá, boa tarde. Que motivo de muita alegria. Mais uma quinta-feira. Eu fico ansiosa esperando a quinta-feira. É um momento de tanto aprendizado. Meu nome é Nadiara Oliveira, sou advogada, pessoa com deficiência visual devido à doença degenerativa na retina. E para os meus colegas com baixa visão ou deficiente visual total, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, tenho cabelos pretos, presos em um formato de rabo de cavalo. Estou usando um batom rosé e uma blusa preta, uma blusa branca com estampa preta, na verdade, de folhagens. E hoje o programa está mais do que especial, Teremos duas convidadas. Primeiramente, a doutora Ulana Xavier, perdão. Muito obrigada pela senhora ter aceitado o nosso convite e estar aqui participando. Boa tarde a todos, Eu agradeço imensamente o convite. Eu sou super fã desse programa desde sempre, Conheço a história da Rosângela, a história do Guilherme. Estou te conhecendo hoje, Nadiara, pela primeira vez, mas é sempre uma satisfação falar um pouco de inclusão como terapeuta ocupacional, que já estou nessa caminhada já há algum tempinho. Então, para mim é uma honra estar aqui e sempre que possível voltarei novamente. Muito bem, doutora. Hoje a gente vai abordar sobre terapia ocupacional, a importância do desenvolvimento de habilidades. Gente, desenvolvimento de habilidades é fundamental para o desenvolvimento da criança se desenvolver dentro da sociedade. Eu queria fazer uma pergunta agora, de que forma a terapia ocupacional pode contribuir para o desenvolvimento da criança dentro da sociedade? Perfeito. Primeiro a gente precisa entender o que é a terapia ocupacional, Muitas pessoas confundem ainda, apesar de hoje estar sendo muito bem disseminado, por causa especialmente do transtorno do espectro do autismo, Mas a terapia ocupacional, ela é uma profissão da área da saúde, onde a gente cursa no mínimo de 4 anos e meio a 5 anos essa formação. Ela é de nível superior e é uma profissão que vai ajudar em aspectos de habilidades de crianças, desde a UTI neonatal à geriatria, quando a gente fala de idosos. É uma profissão que vai ajudar na reabilitação, seja ela reabilitação física, cognitiva, social ou sensorial. Falando, eu sou especialista em desenvolvimento infantil, infanto-juvenil, e desde muito pequeno a criança precisa aprender determinadas habilidades para que possa ser inserida no meio social. E a gente pode falar de várias habilidades, Desde a comunicação, a linguagem, habilidades motoras, habilidades cognitivas, habilidades sensoriais. Então, é um mundo que abrange. A terapia ocupacional, ela vai... o foco do terapeuta ocupacional é trabalhar onde aquele ser está tendo dificuldade de desempenhar o que a gente chama de atividades de vida diária e atividades instrumentais de vida prática. Ou seja, quando alguém está com dificuldade, de desempenhar funcionalmente qualquer ato no seu cotidiano, aí entra a terapia ocupacional. A gente tem que deixar claro que o terapeuta ocupacional, ele não necessariamente só atua com pessoas que têm algum diagnóstico, Mas qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade de desempenhar algo do seu dia a dia, é importante sim que o terapeuta ocupacional possa fazer uma
avaliação e observar se precisa de uma intervenção para a gente possa ajudar essa pessoa. Muito bem. Tem alguma coisa a acrescentar, Nadiara? Não, muito interessante essa questão, né, da terapia ocupacional para desenvolver as habilidades, né, não necessariamente voltado para o autismo, né? Isso. Hoje é muito assim, como está muito disseminado, né? Eu sou terapeuta ocupacional há 22 anos. Então, eu sou cearense, né? Estou no Rio Grande do Norte. E quando eu comecei a trabalhar com o transtorno do espectro, que as pessoas me conhecem assim, a ULA, né? Eu sou chamada de a tia ULA que atende as crianças com autismo. Eu atendo muitas crianças com autismo, mas eu não só atendo crianças com autismo, né? Eu atendo crianças que tenham transtorno do desenvolvimento infantil. Então, a ADV, a deficiência visual, as síndromes genéticas, distúrbios de aprendizagem, crianças que têm apenas transtorno de processamento sensorial, síndromes neurológicas. Então, a terapia ocupacional, ela abrange diversas áreas, né? Hoje a terapia ocupacional é muito conhecida por causa da integração sensorial, né, que é uma das abordagens que hoje é muito falada, principalmente quando a gente lida ou a gente fala sobre o autismo, né, porque as pessoas com autismo geralmente têm esse transtorno de processamento sensorial. Então, precisa da TO para fazer a integração sensorial. Mas a integração sensorial, ou seja, a terapia ocupacional, ela vai muito além da integração sensorial. A integração sensorial é apenas uma das abordagens que nós, terapeutas ocupacionais, podemos utilizar ou não na intervenção, ou com pessoas com TEA ou outros transtornos também do desenvolvimento. Muito bem, doutora. Por que é importante a terapia ocupacional ser acessível a todas as pessoas, inclusive não só em crianças, mas também em adolescentes, adultos? Me explique pra gente por que é importante realmente essa importância da terapia ocupacional na vida dessa pessoa com deficiência. Eu vou dizer algo bem prático, né? Você percebe, por exemplo, um adulto que teve um TCE, que é o traumatismo crânioencefálico, e esse adulto vai ter sequelas neurológicas, como, por exemplo, não conseguir escovar os dentes por um déficit neurológico. O terapeuta ocupacional vai intervir para ajudar esse adulto a dar funcionalidade a esse movimento da escovação. A gente trabalha sempre em uma equipe interdisciplinar. Então, o fisioterapeuta... qual a diferença entre o fisioterapeuta para o terapeuta ocupacional, né? O fisioterapeuta vai trabalhar muito a função daquele músculo. E o terapeuta ocupacional, ele vai dar funcionalidade àquela ação para que aquele indivíduo consiga realizar as suas atividades do cotidiano, ou atividades práticas do dia a dia, como alimentação, vestuário, ou atividades instrumentais práticas, que é o lazer, que é o trabalho. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai ajudar aquele ser, desde do bebezinho ao idoso, né, a dar funcionalidade às suas ações do dia a dia. É óbvio que nós não trabalhamos só, por isso que é muito importante que quando alguma pessoa tem algum transtorno, seja ele qual for, é importante que ele seja avaliado não só pelo terapeuta ocupacional, mas por uma equipe interdisciplinar, para a gente ver o que a gente pode estar ajudando a esse indivíduo. Qual a importância também da família, né, nesse processo? Porque a terapia tem que ir para além, né, das sessões. Isso. Né? Tem que ter aquela prática. Então, você poderia falar um pouquinho para a gente? Muito. Assim, a família, ela é o carro-chefe, né? O terapeuta, ele vai atrás da família. Então, assim, eu sempre digo para todas as pessoas que estão comigo, né? Eu sou uma terapeuta chata, todo mundo sabe desse meu slogan, né? Sim. Eu sou uma terapeuta chata em que sentido? Porque eu exijo essa participação da família no cotidiano. Eu atendo crianças, né?
E quando eu atendo essa criança, eu faço uma avaliação junto com a família, dentro do contexto do meu consultório. E junto da família, eu faço planejamento terapêutico. Por quê? Porque algumas famílias chegam para mim, e aí, depois de fazer uma anamnese, uma investigação do que está impactando na vida daquela criança, eu pergunto ao familiar, qual é o seu desejo? Né? O que eu, tia Ula, gostaria, né, posso ajudar. Então, na minha avaliação, eu posso estar trabalhando, eu posso ter um olhar diferenciado da família. Então, a família é importante porque a gente tem que ajudar na perspectiva dessa família. Ah, eu queria tanto que o meu filho conseguisse aí escrever junto com os coleguinhas na sala de aula. Mas dentro da avaliação terapêutica, eu vou junto dessa família conscientizar que aquele momento não é a hora da escrita, mas dele ter percepção do corpo dele antes de favorecer a escrita. E eu vou junto com a família, né, traçando metas. E aí eu tenho que trazer essa família para dentro do contexto do meu consultório e ensinar essa família a ela fazer o que precisa ser feito para aquela criança desenvolver. Porque é fato, o que acontece, né? Ah, eu levo meu filho para terapia, ele entra naquela sainha do terapeuta, aí sai e diz, olha mamãe, ele foi muito legal. E a mãe fica sem saber, mas foi legal o quê? O que ela está fazendo? O que eu posso fazer? Por exemplo, algumas crianças que não conseguem comer sozinho. A gente precisa orientar e a gente precisa direcionar a família estratégias que elas consigam realizar em outros contextos. Porque a criança, ela não... eu digo muito para os meus pais, se a criança só faz comigo, dentro do meu consultório, ele não teve aprendizado, porque ele precisa fazer em todos os ambientes. Então, aí a importância da família estar junto com o terapeuta. Não tem que ter uma dissociação, mas tem que ter uma parceria. Eu consigo enxergar isso, estou te analisando isso, e nós vamos fazer assim. E aí a gente consegue ter uma boa evolução do quadro daquela pessoa que está na terapia conosco. Pegando um pouco do que a senhora falou, doutora, realmente, se a criança só fazer aquela ação dentro da terapia, ela não vai conseguir fazer fora daquele consultório. É muito importante realmente que pratique ao longo do tempo, que ela tenha realmente essas técnicas que ela possam ser aplicadas dentro de casa ou na escola, em todos os lugares. E aí eu queria saber, e acho também que todos os caros telespectadores querem saber também, quais são as principais técnicas e abordagens utilizadas pelos terapeutas ocupacionais para auxiliar esses pacientes? Nossa, é uma amplitude de técnicas, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Então, a gente tem, o que é mais conhecido dos terapeutas ocupacionais hoje, que todo mundo fala, é a integração sensorial. Mas a integração sensorial, ela é apenas uma das abordagens, né? Mas a gente tem várias outras formações. Então, falando do que eu tenho, né? A gente tem a abordagem do Samarão Brandão, onde a gente utiliza técnicas para bebês. A gente tem o Bobat, que é outra abordagem que a gente trabalha toda a questão neuromotora. Então, a gente tem a integração sensorial, a gente tem o Cabot. Então, assim, é uma amplitude tão grande de intervenções que a gente pode ter, né? E de métodos que a gente pode aplicar. Isso depende do que está impactando naquela pessoa. Então, assim, é uma dificuldade de transtorno de processamento sensorial. A gente pode estar utilizando, fazendo a avaliação da integração sensorial. É uma criança que tem dificuldade de amplitude, a gente vai utilizar o método Cabot. É uma criança que tem um PC, né, espástico, então a gente vai utilizar aí o Bobat. E a gente pode associar
Além disso, a gente utiliza outras estratégias que outros profissionais também utilizam. Por exemplo, o TEACH, né, que é um ensino mais estruturado, que também tem uma formação. Então, o PECS, que é uma comunicação alternativa. O CERTS. Então, assim, tem várias outras abordagens que a gente pode utilizar. Só que a gente, para saber o que nós vamos utilizar, a gente tem que entender qual é aquela dificuldade. E a gente pode utilizar mais de uma técnica com aquela pessoa que está apresentando alguma dificuldade. Isso depende da avaliação do terapeuta ocupacional. A integração sensorial ela não vai servir para tudo, né? Vou deixar bem claro, né? A integração sensorial não vai resolver todos os problemas. E outra coisa muito importante, nem tudo é transtorno de processamento sensorial. Por exemplo, esses dias, né? As pessoas chegam para mim e dizem assim, o Lano, é o seguinte, meu filho tem problema sensorial, porque ele não gosta de pentear o cabelo. Não necessariamente. Né? Uma única sintomatologia não significa um transtorno de processamento sensorial. Então, é algo muito vasto, muito amplo, para que a gente possa discutir isso. Então, é muito importante a avaliação, né, individual, porque, voltando um pouco especificamente para o autismo, há muitas características inerentes, né, ao autismo, e as pessoas generalizam, focam mais nas dificuldades, né, do que se concentram nas potencialidades, nas habilidades, né? Exatamente, a coisa que a gente, né, que eu, né, falar de mim, né, é exatamente isso. Primeiro a gente tem que enfatizar nas potencialidades, porque a gente não pode deixar de lado, eu vou ver se algum menino faz isso, mas o que ele faz? Como é que a gente pode estar trazendo essas potencialidades para que ele possa ser ajudado nas dificuldades? E outra coisa, a avaliação, ela é uma avaliação muito abrangente, não é uma avaliação que eu olhei o menino lá e estou detectando. Então, nós temos avaliações padronizadas, que são avaliações mundialmente reconhecidas, né, no Rio Grande do Norte. Eu fui a coordenadora desse processo de avaliação a nível mundial, que chama-se avaliação do ISE. Então, a gente tem avaliações padronizadas, a gente tem vários checklists, uma bateria de testes, não é você olhar para a criança e ela está correndo, ou está pulando, ou não está deixando cortar o cabelo, que essa criança tem uma dificuldade sensorial. Então, isso tem que ser muito bem esclarecido para as famílias e muito bem esclarecida e para a população em geral, porque o que eu vejo muito hoje é assim, eu fiz avaliação com o TO e chega lá, não aplicou nada, nenhum questionário, nenhum checklist, não fez uma observação, e por achismo, eu acho que esse seu filho tem isso. E não, a gente precisa ter que ter responsabilidade de fazer uma avaliação para depois a gente começar a intervenção. Sim. Muito bem. A gente já entra para o intervalo agora? Sim? Pessoal, a gente está entrando para o intervalo agora, mas antes eu quero deixar um recado para todos vocês. Caso vocês tenham alguma sugestão de pauta para os próximos programas do Semeando Inclusão, entre em contato com a gente pelo direct dos Instagrams, @autismo em busca de inclusão e @semeando inclusão. Vou passar a palavra para a Nadjara para puxar o intervalo. Puxa o intervalo! Doutora, muito obrigada mais uma vez pela senhora ter aceitado, né, estar aqui. Foi uma conversa super agradável, pena que o tempo não é tão curto. Minutos, no instante passa, né? Eu adoro falar, mas eu agradeço demais, né? Vai ser a primeira de outras oportunidades. Eu estou aqui sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. Então, voltaremos já. Não saiam daí. Olá, voltamos. E como nós, né, falamos no início do programa, hoje está bem especial. Nossa segunda convidada, a doutora Ticiane. Muito obrigada também por ter aceitado estar aqui conosco. Né? Doutora Ticiane é advogada, mãe atípica, diretora do coletivo Mães Atípicas de Mossoró e região. Né? Então, exerce nesse trabalho também. Né? Todos têm conhecimento. Não é isso, Guilherme?
Isso mesmo. Estamos de volta aqui com o programa Semeando Inclusão, recebendo aqui doutora Ticiane Teixeira. Doutora, seja muito bem-vinda. E hoje nós iremos falar sobre a importância das pessoas atípicas, alguma coisa do tipo assim. Confesso que eu esqueci. Vou ajudar o Guilherme. Empoderamento das mães atípicas. O empoderamento. Nós vamos bater um bate-papo bem bacana. Empoderamento e a importância do cuidado das mães atípicas. Olha aí, agora as coisas como estão dando certo aí. É isso mesmo. Acadêmico de direito, gente. Ele estava elaborando um artigo, né? Muita coisa acontece. E eu que agradeço, Guilherme, Thaís. Estou me sentindo aqui muito lisonjeada com o convite. Vocês são referências, jovens. Sou Ticiane, mãe do Gael também. Vou já dizer o Gael, já imagino o Gael também igual a vocês. É um prazer estar aqui hoje. Eu agradeço demais o convite. Se Deus quiser. Como hoje estamos falando sobre empoderamento de mães atípicas, é muito importante, meu caro telespectador, caso seja uma mãe atípica que está acompanhando o programa Semeando Inclusão, tenha empoderamento, porque seu filho pode muito mais, seu filho pode ir além. Então, doutora, eu pergunto aqui como o empoderamento das mães atípicas pode impactar positivamente a sua autoestima e a forma como elas lidam com os desafios do dia a dia. Porque a gente sabe que não é fácil enfrentar uma sociedade tão preconceituosa como a gente tem hoje. Então, como é que a gente como é que esse empoderamento pode impactar de forma positiva a essas mães? Primeiro, eu gostei da sua chamada. Confiem nos seus filhos. Gostei. Uma pessoa como você empoderando as mães. Empoderamento é isso, é trazer fortalecimento para essas mães que já vão enfrentar uma jornada tão difícil. Eu sempre digo que quando tem um diagnóstico, quando nasce uma criança com deficiência, nasce uma mãe sobrecarregada. E essa mãe ela vai enfrentar inúmeros desafios. E durante essa jornada ela precisa se empoderar, precisa praticar o autoconhecimento, precisa ter conhecimento, porque só assim ela vai enfrentar todas as batalhas que estão pela frente. Por quê? Uma criança com deficiência vai demandar dela muitas batalhas diárias, que começa muitas vezes dentro dela mesma, que já é no processo de aceitação. Depois com a família, com a sociedade, com o poder público. E essa mãe, ela passa a viver a vida do filho. Ela precisa viver um pouco a vida do filho para que depois ele caminhe sozinho, Guilherme, como hoje você está caminhando. Mas a sua mãe, durante muito tempo, ela precisou viver a sua vida, assim como eu estou vivendo a do Gael. Eu sempre digo que a criança com deficiência, nós, mães atípicas, passamos a ser também pessoas com deficiência, porque nós nos incluímos naquele grupo. Eu sempre digo que a Ticiane hoje, ela saiu de um grupo que era privilegiado, que era o grupo das pessoas que não tinham deficiência, e hoje eu estou nesse grupo. E o empoderamento, ele me ajudou justamente nisso, a me autoconhecer, a entender o contexto, todo o contexto da questão da falta da inclusão, das dificuldades da pessoa com deficiência, para que eu pudesse me empoderar, conhecer e poder lutar pelos direitos dos meus filhos. Do Pedro, que é tipo, e do Gael, porque a inclusão ela não se faz só com pessoas atípicas, com pessoas típicas também. Tem até, eu lembro de uma frase de uma mãe atípica, né, que eu tenho amizade há muitos anos, e ela se queixa muito porque a questão do julgamento, né, da discriminação, porque o filho com deficiência sofre a discriminação e a mãe também, né, a mãe acaba sendo subjugada, né, junto com o filho quando resolve, né, dar continuidade à profissão, né, à vida social, porque há essa pressão, né, pela sociedade. Como a senhora lida com essa pressão social? Porque estruturalmente, né, você continua sendo advogada, né, continua atuando, vaidosa, porque o padrão social é esse, né? A mãe de um filho com deficiência, uma mãe atípica, não pode estar bem arrumada, né? Então, como a senhora lida com isso? Thaís, eu amei essa pergunta. Eu fiquei até aqui emocionada com essa pergunta, porque a mulher, ela passa por um momento de invisibilidade. Você, como advogada, pessoa com deficiência,
sabe o quanto a mulher ela precisa batalhar muito mais do que o homem para ocupar seu espaço. Então, a mulher ela já está numa posição inferior, porque ela é subjugada, o corpo dela é objetificado, ela tem dificuldades no mercado de trabalho, em tudo. Quando ela é mãe, ela passa a sofrer mais ainda a discriminação. Por quê? As mães, elas hoje acumulam a atividade de cuidadora oficial. Por quê? Nasce o filho e aquela mãe não tem opção nenhuma de dizer, não vou cuidar do seu filho. Diferente hoje, infelizmente, dos homens, que por uma questão social e cultural, muitos se dão o direito de dizer, não quero cuidar, ou vou pagar uma pensão, ou vou nem ligar, né? A gente hoje tem muitas mães solos, mas também temos mães que vivem com companheiros que sequer ajudam. Então, essa questão do ser mulher e do ser mãe é uma questão muito delicada, porque quando você é mãe, você praticamente passa por uma crise de identidade. Para alguns é um momento de alegria, para outros é um momento de descoberta, de incertezas, de desafios. E ser mulher hoje não é fácil. São muitos julgamentos, são muitas pressões. E ser mãe atípica, como eu disse a vocês já desde o início, a gente acaba se imbuindo naquele sofrimento do seu filho, porque quando o seu filho não é aceito, você não é aceita. Quando ele é julgado, você também é. Quando ele é excluído, você praticamente é excluída também. Então, tudo que os nossos filhos passam, a gente sente. Por isso que eu digo, hoje, legalmente, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas no meu emocional, hoje eu sou uma pessoa com deficiência. Porque tudo que o Gael passa, todas as dificuldades que ele tem, eu sinto também no meu coração. Eu acredito que a sua mãe também passa e a sua mãe também passa. Por isso nós precisamos desse empoderamento, dessa força e não se esquecer do ser mulher. Mesmo com todas as dificuldades, nós precisamos reagir, precisamos nos autoafirmar, porque nós somos as vozes dos nossos filhos, enquanto eles não têm vozes. Depois eles vão caminhando com as próprias pernas. Mas enquanto isso, nós precisamos olhar por eles. E precisa muito também de apoio e cuidado da sociedade também, e principalmente da própria família. E eu ia perguntar justamente isso, doutora. Por que é importante as mães atípicas ter esse acesso às redes de apoio e cuidado, de cuidados especiais, para garantir o bem-estar emocional e físico? Porque não é fácil você ser excluído da própria família, não é fácil você ser excluído da escola e principalmente da sociedade, porque ali vai tendo, a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente e vai se tornando um adulto, com chances de entrar dentro do mercado de trabalho. Porém, por conta do capacitismo social, escolar e também vem da própria família, isso acaba dificultando o crescimento não só de estatura, mas também o psicológico dessa pessoa com deficiência. Então, eu quero saber por que é importante que as mães tenham acesso a essas redes de apoio e cuidado especial para que ela possa ter um bem-estar mais saudável. Sim, essas redes de apoio são essenciais, mas lembrando que às vezes a gente pensa muito em rede de apoio em família, né? E muitas dessas mães, elas não têm familiares. Muitas, inclusive, são abandonadas pelos seus parceiros. Tem uma pesquisa, acho que é do Instituto Baresi, de 2012, que diz que 78% dos pais, 78%, grave esse número, abandonam as mães com seus filhos antes de completarem 5 anos. Então, é um número assustador, um absurdo. Mas por quê? Porque a sociedade criou os meninos, não criou eles para serem pai. As mães, elas abraçam a maternidade com tudo, começa logo nas brincadeirinhas. As meninas brincam de boneca. Os meninos, eles não brincam de boneca, não brincam. Eu não estou tentando dizer que tem que fazer isso, mas culturalmente, os meninos, eles fogem da responsabilidade e tudo isso é amenizado pela sociedade. Então, o que a gente se depara Guilherme, Thaís, com mães, com seus filhos sozinhas, precisando lutar contra uma sociedade que é capacitista, que não inclui, uma sociedade que nega o direito delas de serem mulheres e diz, toma que o filho é teu.
Mas aquele filho, qualquer ser humano, é responsabilidade não só dos pais, mas da sociedade e do poder público também. Então, as crianças típicas são abandonadas e as crianças atípicas também. Mas as crianças atípicas com aquela especificidade, que a jornada é muito mais difícil. Eu digo isso com muita propriedade porque eu sou mãe do Pedro, que é típico, e do Gael, que é atípico. E são duas maternidades totalmente diferentes. Hoje eu travo batalhas que eu não passei com o Pedro, né? Hoje a minha rotina é totalmente diferente. De manhã eu estava pensando, eu queria ter uma vida normal. Eu queria ser normal. Então, são mães que precisam desse olhar da família, precisam desse olhar da sociedade, precisam desse olhar do Estado. Os próprios grupos que tem na cidade de Mossoró, nós temos vários grupos, isso é muito bom. Cada um com a vertente, cada um trazendo seus valores. É muito interessante que cada pessoa procure um grupo desse, procure uma mãe que ela possa conversar, porque muitas vezes ela não tem mesmo a família, mas ela pode procurar essa rede de apoio em outros locais. O medo do desconhecido, né? Quando recebe o diagnóstico, também desgasta muito, né? Atrapalha, prejudica a saúde mental, né, da mulher. E... Sim? Não, desgaste. Eu ia falar do diagnóstico porque eu não passei por essa fase da aceitação. Quando eu recebi o diagnóstico, ele já estava no meu coração antes do médico lá, da médica escrever. Então, eu já tinha fechado o diagnóstico aqui no meu coração. E aí eu passei por um processo de incertezas. O que é que o Gael ia enfrentar? Como ia ser a jornada do meu filho? Acredito que a mãe de vocês passaram por isso. Porque o mundo ele é cruel. O mundo ele foi projetado para um padrão específico de pessoas. E toda pessoa que nasce fugindo desse padrão, a gente já tem medo. Porque nós já imaginamos que essa pessoa vai ser excluída. E não há nada pior, eu digo para vocês, para uma mãe, do que saber que seu filho vai ser excluído. Realmente, digo isso também porque abordei um pouco sobre isso no meu livro Diário de um Pré-Adolescente Autista, que eu falo, né, que eu fui excluído, obrigado, que eu fui excluído das festas de aniversário, que eu era excluído dos grupos de trabalho, e eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse ontem, no dia que eu fiz a minha primeira apresentação no Teatro de Zui Rosado, falando um pouco sobre o desabafo de um garoto autista, né, que conta ali a história de tudo que passava dentro da escola, as barreiras que enfrentava, que eu era rejeitado por ser autista, e foi bem difícil. Desde dos 5 anos até os 18 eu sempre sofri bullying na escola, durante meu período escolar, e não foi fácil chegar até a faculdade. Graças a Deus consegui passar, hoje eu estou fazendo direito, mas confesso que não foi fácil, doutora Nadjara, não foi fácil a minha vida escolar, mas enfim, nós vamos continuar lutando cada vez mais por inclusão e vamos continuar não só por nós, por mim, por Nadjara, mas por todas as pessoas com deficiência deste país. Agora, doutora, quais são as principais barreiras enfrentadas pelas mães atípicas no processo de empoderamento, e como a sociedade pode contribuir para tornar esse processo mais eficaz e mais inclusivo para todos? E vocês estudaram essas perguntas, viu? Porque cada uma melhor do que a outra. São muitas barreiras, né? A primeira barreira é a barreira interna, né? A barreira da questão da não aceitação. Muitas vezes eu não passei por essa barreira, porque eu já aceitei, logo meu coração já trouxe. Mas temos barreiras dentro da família. As barreiras atitudinais são as piores, porque as barreiras institucionais que negam também as terapias para as crianças, negam o acesso à escola, negam acesso à assistência social. As mães, as mulheres, quando são mães, elas muitas vezes precisam deixar o mercado de trabalho, e aí a gente lida com a barreira financeira, a barreira da própria exclusão dentro da família. São tantas barreiras que eu acho que daria o programa inteiro a gente falar aqui de barreira, porque é só o que a mãe atípica enfrenta. E a sociedade, ela precisa se conscientizar do papel
da mulher, do papel da mãe atípica, do quanto essas pessoas com deficiências são excluídas e não se trabalha a inclusão somente com o grupo de deficiência, com o grupo dos pais e mães atípicas. Porque um dia eu não convivia no meio da inclusão, porque eu não tinha ninguém com nenhuma deficiência. Eu sempre digo, Guilherme, nas minhas conversas, que eu me considerava uma pessoa empática. Eu sempre me considerei uma pessoa empática, mas hoje eu percebi que eu não era tão empática assim, porque a minha empatia era, eu não vou maltratar, eu não vou excluir, mas empatia, gente, de verdade, é você se colocar no lugar do outro. É você tentar subir uma escada, uma calçada e não conseguir porque não tem uma rampa. É você não ser aceito numa escola porque você tem um transtorno. É você ser negado de usar um serviço público por causa de uma deficiência. E eu nunca me colocava no lugar dessas pessoas, eu não imaginava. É você se despir de tudo que você é e de tudo que você tem para se colocar no lugar do outro, e a gente não faz isso. A maioria das pessoas que se dizem empáticas, elas não são empáticas. Então, a sociedade, ela precisamos trabalhar a inclusão nas escolas, precisamos levantar a bandeira. Esse programa que vocês estão fazendo é um programa que leva informação às pessoas. Você, Guilherme, que entrou na faculdade de Direito, Thaís, que hoje é advogada, vocês são exemplos. Eu vejo o meu filho aqui. Então, mostrar que vocês podem alcançar, podem ocupar espaços importantes, que vocês são protagonistas. Quando você disse, eu não sei como eu cheguei até aqui, mas eu cheguei, você chegou porque tinha uma mãe também ali do seu lado. E hoje você tem uma rede de apoio. E hoje, Guilherme, você caminha com suas próprias pernas, Thaís também. E é isso que nós queremos para os nossos filhos. Eu não quero criar um bibelô. Eu não quero criar uma criança que vai ficar embaixo da minha saia. Eu quero criar um filho para o mundo que tenha autonomia e que seja respeitado. É isso que eu quero, é essa sociedade que eu quero. Toda mãe atípica, ela precisa ter esse conhecimento jurídico, né? Porque tantos direitos, todos os dias assim, violados. No coletivo Mães Atípicas, vocês conversam muito sobre essas questões, essas orientações jurídicas, né? Porque deve chegar tantos casos, tantos absurdos, e vocês não estão pedindo nada de... É o mínimo, né? É o que está garantido na nossa Constituição. É o que... Em tantas convenções, né? Em tantas leis e na prática, né? Thaís, hoje a gente tem direitos e precisamos lutar por nossos direitos. Já começa um erro aí. Vamos lutar por nossos direitos. Mas não são direitos? E uma coisa que você falou agora que é muito interessante é a questão do conhecimento. A pessoa não precisa ter uma formação em direito para entender o básico, para entender que tem acesso à saúde, que tem acesso à escola, valores que não estão, que você precisa respeitar o outro, que você precisa incluir, que você precisa conviver com o diferente. As pessoas estão esquecendo. Então, uma das formas também que a gente precisa empoderar essas mães é levando um pouco de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você não é oprimido. Você entende o que se passa ao redor. O poder público não pode maquiar políticas públicas que são ineficazes. Você entende o contexto, todo aquele jogo ali. Você não é enganado por médicos, você não é enganado por profissionais, porque você sabe. O conhecimento liberta. O mundo hoje é dividido entre aqueles que têm conhecimento e aqueles que não têm conhecimento. A educação transforma. Sim, então é um dos instrumentos, né, que a senhora acha de empoderamento. Com certeza. A senhora poderia falar outro instrumento de empoderamento? Algum conselho para essas mães? Já começaram a se empoderar desde agora, né? Sim. A partir de hoje. O conhecimento, o autocuidado, que foi o que a gente falou, essas mães precisam se cuidar, é um ato de empoderamento, porque para cuidar dos filhos, elas precisam estar bem cuidadas. E não é só o bem cuidado físico, é o cuidado mental e também o espiritual. Pouco se fala na questão da espiritualidade, que é o que está faltando para a humanidade. Então, quando você trabalha esse lado espiritual, e é o que eu tenho feito,
as coisas começam a ficar mais leves. Porque os desafios, eles começam a ficar pequenos. Externamente, eles são grandes, mas aqui dentro, eles se tornam pequenos. Porque você trabalhou aqui dentro para que eles se tornassem pequenos. E nada consegue lhe abalar se você tiver trabalhado o seu emocional. Então, assim, é uma das formas de empoderamento, Thaís, que eu trabalho. É o autocuidado, é o conhecimento e as conexões. Eu tento me conectar de forma muito positiva com as pessoas. Então, assim, nesse meio eu me conectei com várias pessoas, com vocês, por exemplo, né? Então, nós vamos criando uma rede de apoio e você vai entendendo que conexões positivas você pode criar para transformar, porque sozinhos também fica muito difícil a gente mudar o que precisa ser mudado. Então, são as formas de empoderamento que eu posso dizer para vocês, tem muitas, mas a que eu pratico mais é o autocuidado e a busca do conhecimento. Guilherme, eu tenho uma péssima notícia. O quê? Infelizmente, nosso tempo já está acabando nesse momento. Tem como ficar mais? Tão fortalecedor, né? Tão bom ouvir a senhora. Muito obrigada mais uma vez. Gostaria de encerrar. Eu vou encerrar agradecendo a vocês, Thaís, Guilherme. Parabéns pelo trabalho. Parabéns a quem está aqui, sua mãe ao seu lado. Já que eu estou falando de empoderamento materno, mães mudam o mundo. Mães têm o poder de mudar o mundo e é isso que a gente está fazendo. Mães ressignificam. E o recado que eu deixo para as mães é: se cuidem. Não desistam dos filhos de vocês. O mundo pode até desistir, mas você não. Muito obrigada. E outra coisa também, antes de encerrar, do mesmo jeito que Deus fez na vida da minha mãe e na minha vida, vai fazer na vida da senhora e do seu filho também, viu? E de vocês também, caros telespectadores, vocês que gostaram do programa Semeando Inclusão, não esqueça de seguir a gente no Autismo em Busca de Inclusão e no Semeando Inclusão. Lá vocês podem também mandar pautas e sugerir sugestões de entrevistados. E já diz o velho ditado, quem cuida de ti não dorme. E é isso, gente, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do nosso programa Semeando Inclusão. Não esqueça de seguir a gente nos Instagrams. E é isso. Um beijo a todos, tchau, tchau. Até a próxima quinta. Valeu!